Então, o universo não teve começo, a origem do homem por Abdu'l-Bahá. É uma verdade, embora das mais obscuras, que este universo infinito não teve começo. Já explicamos, aí Abdu'l-Bahá já coloca nessa palestra que ele tinha explicado que os próprios nomes e atributos da divindade pressupõem a existência dos seres. É impossível imaginarmos um educador sem alguém que receba educação, um monarca sem súdito, um mestre sem discípulo, um criador sem criação, um provedor sem beneficiados. Se pudéssemos conceber um tempo em que não existissem seres, tal conceito, na verdade, encerraria a negação da divindade de Deus. Além disso, a inexistência absoluta não pode se tornar existência. Se os seres houvessem sido absolutamente inexistentes, a existência não teria vindo a se realizar. Assim, como a essência da unidade, a existência de Deus é duradoura e eterna, não tendo começo nem fim, é certo que não há para este mundo existente, esse universo infinito, nem começo e nem fim. O que pode acontecer, é verdade, é que uma das partes do universo, um dos astros, por exemplo, venha a existir ou a se decompor. Mas ainda assim existiriam outros astros sem conta, e o universo não seria destruído por isso, nem perderia sua ordem. Não, a existência é perpétua e eterna. Como todo astro teve seu começo, terá forçosamente seu fim, desde que toda composição, coletiva ou individual, há de se desfazer. Consegui aqui uma foto do nascimento de uma estrela e do fim da estrela. São imagens até bonitas. Alguns desses seres, alguns desses astros, se decompõem rapidamente e outros com lentidão. Mas é impossível que um ser composto não venha a se decompor. A origem de cada uma das existências sempre foi uma só. A matéria foi uma, desde o começo. E em cada elemento, essa mesma matéria aparecia sob aspectos diferentes, sendo assim produzidas várias formas que existem. Esses aspectos diferentes, à medida que se produziam, tornavam-se constantes, sendo cada elemento se especializando. Aí é que começava a especialização. Essa constância de início não era definida. Só depois de muito tempo atingiu a plena realização a existência perfeita. Esses elementos vinham então a se compor, se organizar, combinar numa infinidade de formas. Resultaram da combinação desses elementos, então, inúmeros seres. Essa foto aqui tem algumas coisas de como se juntaram seres que fizeram, mas é só um exemplo, desde o átomo até a organização do ecossistema. Isso nesse nosso mundo, né? E através da sabedoria de Deus e seu pré-existente poder, essa composição foi produzida por três itens. Uma só organização natural, combinada com a máxima força, e segundo uma lei universal e sábia. Assim, claro está que tudo é uma criação de Deus, e não uma composição ou organização fortuita. Portanto, de toda composição natural, um ser vem a existir. Mas, se for uma composição acidental, não dá para resultar ser algum. Se um homem, pela sua própria inteligência, reunir, combinar alguns elementos, não virá daí um ser vivo, por não ser este um método natural. Aí, nessa conversa com a Laura, ainda surgiu uma outra pergunta. Por que, se os seres são resultantes de composição, da combinação de elementos, não podemos nós reuni-los, combiná-los e assim criar um ser vivo? Aqui está um homem tentando pensar quais direções ele podia ir para tentar criar esse ser vivo.
Mas Abdu'l-Bahá fala, não o podemos, porque a origem da composição é divina. Deus é quem faz, e desde que seja feito pelo sistema natural, um ser resulta de cada composição. Uma existência se realiza. Resultado algum haverá, porém, de uma composição de autoria humana, porque o homem não pode criar. As formas, as infinitas realidades e os inúmeros seres derivam da composição e combinação dos elementos nas devidas proporções e também da própria decomposição e da ação de outros seres sobre eles. Esse globo terrestre nosso não apareceu logo de uma vez na sua forma atual, mas sim gradativamente. Essa existência universal veio atravessando fases diversas, até atingir a sua presente perfeição. Os seres universais são semelhantes aos individualizados, pois ambos estão sujeitos a um mesmo sistema natural, a uma mesma lei universal e organização divina. Os pequeninos átomos do sistema universal são similares aos maiores seres do universo. Derivam de um mesmo laboratório de poder, segundo o mesmo sistema da natureza e uma lei universal. São comparáveis uns aos outros. Podemos fazer a comparação com o embrião humano. No ventre materno, o embrião humano cresce e se desenvolve gradativamente nos 9 meses, aparecendo sob várias formas e condições diversas, até atingir seu pleno desenvolvimento, época em que manifesta a máxima formosura e graça, adquire a forma perfeita. Vocês observam aqui as diversas formas que o embrião tem? De início nem parece um ser humano, parece um girino, parece alguma coisa de peixe. Aí vai se falando, mas é embrião humano. E a outra comparação que Abdu'l-Bahá faz é com a semente. Assim, a semente desta flor, que era a princípio uma coisa insignificante, muito pequena, cresceu, porém, desenvolveu-se no ventre da terra e depois assumiu várias formas até atingir o seu atual estado de viço, encanto. Aqui eu não consegui uma foto até a árvore estar completa, mas a gente pode imaginar a árvore crescendo aqui e assumindo as várias formas. O globo terrestre, então, uma vez que veio a existir, cresceu, desenvolveu no ventre do universo, adquiriu, então, formas e condições diversas, até que foi alcançando, pouco a pouco, a perfeição atual. E, além disso, adornou-se, dentro desse globo, com inúmeros seres, até que atingiu um grau consumado de organização. Está claro, pois, que a matéria original e suas formas primitivas, resultantes da reunião e composição dos elementos, desceram gradativamente, evoluindo por muitas épocas e ciclos, passando de uma ou outra forma, até manifestarem, afinal, a perfeição, o sistema, a ordem e a organização atuais, graças à suprema sabedoria de Deus. Abdu'l-Bahá repete isso várias vezes durante essa palestra, como que para colocar na nossa mente que as coisas, a organização natural é algo que vem e que se faz aos poucos, Sobre o homem, então. Desde o começo da sua existência, nas entranhas da Terra, semelhante a um embrião no ventre materno, o ser humano cresceu e desenvolveu-se gradativamente também, passando de uma a outra forma e condição até atingir estado atual de perfeição, formosura, força e poder. É certo de que não possuía desde o princípio esse encanto, essa graça, essa excelência, mas só aos poucos adquiriu essa forma tão bela e graciosa, que se repete aqui, só aos poucos, atravessando as várias condições e aspectos diversos. Isso tudo ajudou o ser humano a atingir essa perfeição e esse belo aspecto, graça e encanto. É indiscutível que o desenvolvimento do ser humano na Terra até alcançar a perfeição atual, novamente, é comparável ao embrião num ventre materno. Passou gradativamente de um estado, de uma outra forma, estando isso de acordo com as exigências do sistema universal e da lei divina. O homem, entretanto, desde o começo da sua existência,
é espécie distinta. Justamente como o embrião humano é distinto do corpo que o gere, né? Do ventre materno. A espécie e a essência humana não mudam. Ainda que se admita existirem realmente vestígios de órgãos já desaparecidos, que o ser humano não existe mais, isso não constitui prova da inconstância da espécie. Não prova que a espécie humana não seja original. Indica, quando muito, que a forma, a aparência, os órgãos do homem, do ser humano, têm progredido. O homem sempre foi espécie distinta, homem e não animal. A originalidade da espécie humana, a constância da natureza do homem é clara e evidente, porque o homem sempre foi homem e não um animal. E assim ele termina a palestra. Muito obrigada. Veja que Abdu'l-Baha tem uma maneira, ao longo desse livro todo, ele utiliza de argumentos filosóficos, muito ao estilo de como, por exemplo, Aristóteles fazia, né? Com argumentos muito lógicos que vão conduzindo a quem está buscando, vamos chamar assim, né? A uma conclusão lógica também do argumento. Quando os manifestantes de Deus que nos falam dos atributos divinos, né? Na verdade são eles, os atributos divinos, quando ele fala que Deus é o rei, é um dos atributos divinos. O Deus é o soberano, né? O que implica num soberano? Por que o manifestante de Deus é o rei dos reis? O que um rei precisa para ser rei? Em primeiro lugar, não estou falando do castelo, da terra, coisa mais importante para um rei ser rei. Não dá para falar num rei que não tem súdito, né? Então, se você em algum momento imaginar assim, olha, Deus, como diz a Bíblia, né, e outros escritos sagrados, que fala assim, olha, teve um momento que Deus virou, parou, pensou, falou assim, ó, vou criar as coisas, e vocês viram, por exemplo, na Bíblia, como é que está a explicação de como se cria a Terra. Baha'u'lláh fala, naquele Epístola da Sabedoria, ele fala, se você disser que o mundo foi gerado da maneira como está nos livros sagrados, isso é verdade. Agora, se você afirmar que ele sempre existiu, isso também é verdade, né? E na verdade não existe contradição. Tem vários textos de Baha'u'lláh, Abdu'l-Baha, que muitas vezes eles citam coisas que parecem opostas. E às vezes Abdu'l-Baha e Baha'u'lláh explicaram que isso é por causa da visão daquele que está buscando, né? Nós não temos essa mesma visão, nós não temos necessariamente o mesmo olho espiritual, os olhos interiores para enxergar essa verdade. E o que eles falam é que as duas versões podem ser sustentadas e são válidas. O importante, especialmente para os seus seguidores, é não criar conflito a respeito disso. Mas, enfim, vamos seguir nessa linha. Claramente, nunca, olha a palavra, e como Abdu'l-Baha ele toma muito cuidado, ele fala, deixa eu tentar resgatar a frase que ele fala aqui, quando ele fala que, se pudéssemos conceber um tempo em que não existissem seres, tal conceito encerraria a negação da divindade de Deus. Mas o que ele fala é o seguinte, em termos de tempo, não pode existir um tempo onde os seres não existem. Vamos lembrar uma coisa, que esse mundo é o mundo do tempo. É o mundo do tempo, é o mundo do espaço, mas no mundo espiritual, de Baha'u'lláh, a gente estudou lá nos 7 Vales dos Sonhos, a gente sabe que lá a noção de tempo e espaço não existe da forma como nós conhecemos aqui. Existe o progresso contínuo, eterno, mas não
o tempo e o espaço como nós concebemos aqui. Então, quando se fala desse mundo temporal, quer dizer, da existência desse mundo aqui, ele sempre existiu no tempo, tá? Porque ele é coeterno com Deus no passado e coeterno com Deus no futuro. Outro argumento de Abdu'l-Bahá muito válido é que o homem também sempre existiu. A criação de Deus sempre existiu. Abdu'l-Bahá, inclusive em outros textos, ele fala o seguinte: a perfeição da criação, ela vem com a existência do homem. Se houvesse algum momento em que o homem não existisse, a criação não seria perfeita, o que é uma contradição. Então, o ser humano sempre existiu, né? E o ser humano perfeito, o manifestante de Deus, né? O homem perfeito também sempre existiu. Abdu'l-Bahá tem uma epístola que chama Epístola do Universo. Nessa epístola, ele cita um hadith, uma tradição muçulmana, que diz mais ou menos assim: Deus, louvado seja Ele, agora eu estou parafraseando, tá? Deus, louvado seja Ele, criou 100 mil milhares de lâmpadas. Preste atenção na quantidade. 100 mil milhares de lâmpadas, quer dizer, centenas de milhões de lâmpadas. Aí como é que ele explica o que quer dizer essa lâmpada? Aí ele fala assim: em uma delas, quer dizer, uma dessas lâmpadas, ele estabeleceu o seu trono maiúsculo, que a gente, quando estudou lá nos Sete Vales, a gente viu que é a condição da vontade primordial, né? Que criou todas as coisas, a causa da criação de todas as coisas existentes. Ele criou o trono, os céus e tudo o que entre eles está. Ou seja, toda a criação que nós conhecemos, além de alguns dos reinos espirituais aí que nós tocamos neles, né? Como Malakut, o reino de Apá, né? O Jabarut, o Ahut, todos esses, de que a gente já teve notícia alguma vez, ele falou, Deus colocou em uma única lâmpada, desses 100 milhares de lâmpadas. Daí ele comenta, esse comentário comenta: e só Deus sabe o que existe nas outras lâmpadas. Eu só estou citando isso, gente, para dizer da grandiosidade da criação. Acho que quando a Abdu'l-Bahá cita isso, ele está querendo dizer o seguinte: isso que vocês já não conhecem é um mundo que pertence a uma lâmpada. Tá? Existem muitas outras, vocês não têm nem ideia que existe lá. Mas, enfim, nesse mundo assim concebido, voltando aqui para esse mundo, né? Esse mundo existe desde sempre. Agora, Abdu'l-Bahá comenta que o planeta Terra, não apenas ele, pode ter existido sóis, galáxias inteiras que já se foram, né, que tem bilhões de estrelas. Uma galáxia tem bilhões de estrelas. Já pode ter desaparecido, surgem outras. O universo está em constante movimento, vamos dizer assim. E Abdu'l-Bahá define, uma das maneiras dele definir natureza não é nem a existência de coisa, é a existência daquilo que se combina, da combinação das coisas e da separação, ou seja, da vida e morte. Combinação das coisas. Né? Então, por exemplo, o corpo humano, ele foi formado aqui nesse mundo, não estou falando da alma, ele foi formado de pó. Né? Como a gente leu aqui, esse pó, ele se junta, ele se organiza, né, nas quantidades corretas, porque isso é tudo perfeito, né, na maneira correta para fazer surgir um ser. E, obviamente, ele tem um toque aí, vamos dizer, no caso do ser humano especificamente, ele tem a alma humana, né, que surge quando surge o embrião. Mas Abdu'l-Bahá vai mais, né, ele afirma o seguinte: existe um momento em que o homem não existia aqui nesse planeta. Está completamente de acordo com a ciência moderna. Existe um momento que o homem não existia.
E, na verdade, as coisas começaram a existir e, com o tempo, surgiu o ser humano. E como já foi dito, muito bem mostrado aí, o ser humano pode ter passado por vários... Ele pode ter parecido um girino lá atrás, sei lá, um peixinho em algum momento, depois um animal, parece um animal de 4 patas, mas potencialmente ele sempre foi diferente. Ele nunca pertenceu a esse mundo natureza. O corpo, sim. O corpo foi se desenvolvendo. Tem uma frase de Bahá'u'lláh que ele fala que o homem surgiu na natureza criada por Deus. Está falando, obviamente, isso. E nós não vamos entrar aqui de novo nos detalhes, mas ao mesmo tempo que ele fala, Abdu'l-Bahá define natureza como a composição e a decomposição das coisas, tem outros textos que ele fala que a natureza é essencialmente espiritual, é equivalente à vontade primaz. Né? Todas as coisas refletem os atributos divinos. Mas, enfim, ele fala que a Terra surgiu, o homem não estava aqui. Por outro lado, ele fala que o homem sempre existiu. Como pode ser isso? Certo? Claro, ele está falando do homem, está se referindo ao ser inteligente. Acho que uma das primeiras implicações que isso existe é que existem em outros planetas, em outras condições, seres inteligentes que são capazes de conhecer e adorar a Deus.